Domingo passado nós iniciamos essa série de mensagens falando sobre o que é mordomia. E hoje queremos dar continuidade nessa segunda mensagem sobre esta série. Hoje à noite teremos a terceira mensagem da série. Agora pela manhã eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6 e também em Filipenses capítulo 4. São dois textos que vão dar suporte a tudo que falaremos a partir desse momento. E a mensagem nesta manhã tem como tema de corpo e alma. De corpo e alma. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, e Filipenses capítulo 4, versículo 8. Compartilhe a sua Bíblia com quem está perto de você. Ok? Diz assim então a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Agora vamos em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Diz o texto: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Até aqui. Mordomia, vida de mordomia, cuidando do corpo e da alma. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abra, meu Deus, nossos ouvidos espirituais, nossos corações, para que não apenas ouçamos e saibamos intelectualmente a Tua palavra, mas que, ó Deus, a coloquemos em prática e ela vá fazendo mudanças no nosso jeito de viver, no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de agir. E que sejamos cada dia mais parecidos com Jesus, ó Pai. Obrigado, porque nós oramos em nome dele, Jesus Cristo. Amém, amém. Estamos refletindo então nesses últimos momentos, na verdade começamos na semana passada, sobre uma vida de mordomia. O que seria isso? Aprendemos que a palavra mordomia sofreu algumas alterações de significado ao longo da história. E essa vida de mordomia, muitas vezes é vista como uma vida boa, né? É aquela pessoa que está numa vida light, tranquila, de férias, e muitas vezes também a mordomia ligada aos, antigamente chamavam de marajás, né? Aquelas pessoas que usurparam alguma coisa do dinheiro público e que viviam numa vida de mordomia. Bom, não é esse sentido. Nós entendemos que a palavra mordomia, e resgatando o seu significado, vem de mordomo. Mordomo é aquele que significa que é o principal servo de uma casa. É como se fosse um supervisor dos servos. É aquele que cuida das coisas do seu senhor. Lembra de José no Egito? Talvez esse seja um exemplo muito interessante. José foi um mordomo de Potifar. Depois José foi mordomo de Faraó, ou seja, o principal servo, aquele que Deus usa para abençoar toda a casa. Então, mordomo é o administrador das coisas de Deus. Por isso que todo crente em Jesus Cristo, todo servo de Deus, precisa buscar uma vida de mordomia, ou seja, servir, prazer em servir. E aí vimos então que para isso acontecer,
a vida de mordomia, ela tem que ter o reconhecimento da soberania de Deus, ou seja, Deus é dono de tudo, Deus é soberano sobre todas as coisas, Deus está acima de tudo. Segundo, a aceitação de que nós somos os depositários da graça de Deus, e através de nós, este mundo é abençoado. Vem aí conceitos, por exemplo, como generosidade, desprendimento, quando a gente abençoa, quando a gente investe na vida de gente. Então, tem a ver também com mordomia e a administração de tudo que nós temos, entre aspas, porque tudo que temos é de Deus, mas Deus nos dá para que nós administremos. Então, desde uma conta de luz que nós pagamos, desde coisas simples do nosso dia a dia, aquilo que nós comemos, aquilo que nós vestimos, tudo isso tem a ver com vida de mordomia diante de Deus. Como que nós temos usado as coisas de Deus na nossa vida? Então, quando eu pego uma camisa para vestir, essa camisa não é minha. Em última instância, essa camisa é de Deus. Então, como que eu administro isso? Como que eu uso isso? Também tem a ver com vida de mordomia. Agora, mordomia abrange muitas áreas da vida. E a gente vai, a partir de agora de manhã, logo mais à noite. Hoje à noite eu quero falar sobre o tema Boca Santa. Não é? Boca Santa, ou seja... aliás, acho que eu mudei esse tema. Acho que agora o tema à noite vai ser Olha a Boca. Por quê? Mordomia das palavras, a gente vai ver hoje à noite. Mas agora de manhã eu quero me deter em 2 pontos principais. A mordomia do corpo e a mordomia da alma. Quando eu falo alma, eu falo da mente. Ok? Eu falo da psique, eu falo da mente. Do que nós temos colocado dentro da nossa cabeça. Como que nós temos administrado os nossos pensamentos, nossos desejos bons e os nossos desejos maus? Como que isso tem a ver com a vida cristã que Deus nos propõe? Vivemos hoje um tempo onde, de uma forma geral, quem vive fora do contexto evangélico tem uma visão do mundo evangélico completamente deturpada. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque quem construiu essa imagem na cabeça, ou no imaginário da população, foram os próprios evangélicos ao longo dos anos. Então, muito mais do que a gente ficar numa defensiva, é hora de vivermos o verdadeiro evangelho e a partir de um comportamento, de uma fala diferente, aí sim vamos transformar e vamos mudar isso, trazendo Jesus para o coração nosso e das pessoas. Então, em primeiro lugar nessa manhã, quero ser bom mordomo do meu corpo. Olha só o que diz o texto bíblico, vamos voltar ao texto de 1 Coríntios. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? A palavra aqui é, vocês não pertencem a si mesmos. Vocês foram comprados por um alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. A gente tem mania às vezes de falar assim, quem manda no meu nariz sou eu. Já sou maior de idade, já sou vacinado, quem manda no meu nariz sou eu. Toda vez que eu declaro isso, eu estou indo contra aquilo que a Bíblia diz, porque quem não anda no meu nariz é quem? É Deus. Se eu de fato entreguei a minha vida a Jesus, quem manda no meu nariz agora é Jesus. Então o jeito que eu falo, como eu digo as coisas, o jeito que eu me comporto, o jeito que eu cuido do meu corpo, tem a ver com isso. Fé não é uma coisa que a gente separa o mundo material e o mundo imanente, né? Não, é uma coisa só. Nós somos um ser só. Quando a gente separa essa coisa da visão, né, dicotomista ou tricotomista, sei lá se você já ouviu falar sobre isso, mas fala-se que tricotomistas são aqueles que falam que o ser humano tem corpo, alma e espírito. A gente só separa esses negócios para a gente estudar, porque no fundo, a gente é uma coisa só. O termo hebraico para isso é nefesh hayah, que significa ser vivente. Ou seja, nós somos um ser, e que temos uma complexidade tão grande que, para a gente começar a querer entender isso, a gente separa em áreas: corpo, alma e espírito. Quando a gente está doente da alma, o corpo sente.
Quando a gente está doente do corpo, espiritualmente ficamos abalados. Quando estamos mal espiritualmente, a alma e o corpo sentem. A nossa cabeça pira, como a gente costuma dizer por aí. Então veja bem, somos um ser. Agora, a Bíblia nos fala que nós devemos entender que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, é santuário de Deus, ou seja, que Jesus habita no nosso ser, no nosso corpo. Se o nosso corpo é morada de Jesus, algumas coisas mudam. Eu não sei se você já teve alguma experiência de alugar uma casa por temporada. E aí você, quando chega numa casa que não é sua, ou pegou emprestado de alguém, você chega na casa, já tem um sofá, já tem uma disposição dos móveis, já tem um tipo de decoração, a cozinha tem determinados eletrodomésticos lá, ou instrumentos. Você não decorou, você não comprou, você não montou aquela casa, você chegou e a casa já está daquele jeito. Então você não pode mexer em muita coisa. Mas vamos supor que você foi e que você gostou tanto daquela casa e que você faz uma proposta e que você então compra aquela casa ou aluga para você, definitivamente. E aí quando você compra aquela casa, você agora vai falar, não, esse sofá não está legal aqui, eu vou mexer nesse sofá. Eu vou pegar esse sofá e vou botar naquela parede, eu vou trocar o revestimento desse sofá, eu vou mudar essa decoração, esse quadro aqui é muito feio, eu não gosto desse tipo de quadro, eu vou trocar o quadro, eu vou tirar essa estante, vou colocar um painel, eu vou fazer uma mudança, porque quando a gente mora numa casa, a gente dá para aquela casa as nossas impressões. A grande questão é, se Jesus está morando em nós, será que Ele de fato está tendo como é que eu coloco? A liberdade em nós de mexer nessa casa, de mexer na decoração da nossa vida, de mexer nas coisas que nós colocamos em algum lugar e a gente fala, daqui não pode tirar. Ou a gente está permitindo que esse Jesus que habita em nós, ele possa mudar a nossa vida, porque ele habita em nós, a casa é dele. E a Bíblia vai dizer que vocês não são de vocês mesmos, negócio estranho, e ele vai explicar, porque vocês foram comprados por um alto preço. O preço que Jesus pagou pela nossa vida foi na cruz do Calvário, e ele pagou com a vida dele, ele pagou com o sangue dele, e ele então nos comprou. E quando falamos de comprar, havia naquele tempo, no Novo Testamento, a gente vai ver isso agora estudando na escola bíblica sobre o panorama do Novo Testamento, havia a ideia da escravidão. E quando um escravo ele era comercializado, alguém ia lá e comprava aquele escravo, falava-se que remia, eu vou remir. Por isso que a gente fala de remissão de pecados. Compra de pecado, ou seja, Jesus paga o preço por nós. É como se nós estivéssemos escravizados pelo pecado, acorrentados pelo pecado. O pecado é tudo aquilo que separa a gente de Deus, separa a gente do outro, separa a gente da gente mesmo, a gente não consegue nem se entender, e a gente começa a viver uma vida longe de Deus, e quanto mais longe de Deus, mais próximos da morte. E aí nós estamos acorrentados nesse mercado chamado pecado, a gente está condenado, mas Jesus vem e paga o preço, ele faz o lance mais alto e diz assim, esse é meu, eu compro e levo para mim. E ele vai dizer, Jesus vai declarar que todo aquele que está na sua mão, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Jesus pega a gente na mão assim e diz, esse é meu. Você tem essa sensação de que Jesus pegou você, de que Jesus resgatou você, de que Jesus abraçou você, que Jesus tirou você da morte? Como o salmista lá no Salmo 116, eu estava envolto nos laços da morte, mas o Senhor me livrou. E quando a gente tem essa ideia, o nosso coração ele é grato a Deus, e nós começamos a viver uma nova vida em Deus, nós começamos a viver uma nova vida em Jesus. O corpo é essa estrutura física criada por Deus. Deus cria o corpo do ser humano de uma forma muito especial. Perceba lá na criação, em Gênesis, quando Deus vai criar as outras coisas, e Deus cria tudo por sua palavra, ele diz assim, haja e há. Haja e há. Haja luz, haja animais, haja terra, haja separação entre as águas, haja. Mas quando ele vai criar o ser humano, ele diz o quê?
façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, porque o homem, então o ser humano ele tem uma proeminência, o ser humano é, como a gente chama de a coroa da criação. Deus ele cria todo o universo, todo o cosmos, e ele agora coloca o ser humano para que esteja administrando esse cosmos. Existem duas palavras em grego, né, que é o caos e o cosmos. O caos ou o caos é aquilo que não tem ordem. O cosmos é aquilo que Deus coloca ordem. Deus então organiza o universo e coloca o ser humano para que seja a coroa dessa criação. O ser humano consegue pensar. Alguns dizem, não, o ser humano é o animal racional, porque é o único que consegue raciocinar, pensar, sentir. Eu sei que muita gente vai falar assim, não, mas bicho também tem sentimento. Bom, vamos entender que sentimentos humanos e sentimento de bicho é coisa completamente diferente. O cachorro, o gato, sei lá, o calopsita, a gente já teve calopsita, de fato são bichinhos, né, animais domésticos, que chegam perto da gente. Quando a gente está triste, parece que o bichinho sente isso, né? Vem e fica ali quietinho, e vem e lambe, e tenta animar a gente. Eu sei disso, mas é muito mais numa retribuição. É muito mais uma retribuição, e acostuma. Não vamos entrar nesse papo agora, mas assim, de sentimento, de intelectualidade, de compreender o que está acontecendo, só o ser humano. Só o ser humano consegue ter isso. O nosso corpo, então, ele passa a ser agora formado por Deus. A Bíblia diz, em Gênesis 2,7, formou do pó da terra e soprou-lhe nas narinas, dando-lhe o fôlego da vida. Fôlego da vida, esse ar de Deus, como diz o texto, esse sopro de Deus, é um pedaço de Deus dentro de nós. Imagina isso, Deus faz sopro. Por isso que a palavra espírito é vento no hebraico, é vento no grego. Por isso que, não sei se você ouviu falar, você conhece pneumático, pneu de carro? Por que pneu tem o nome de pneu? Porque pneu ou pneuma em grego significa vento, ar. E dentro do pneu tem o quê? Tem ar. O Espírito Santo é chamado de pneumatos, o pneuma, o ar, o Espírito de Deus, o vento de Deus, o sopro de Deus. Por que as pessoas antigas falavam isso? Porque dentro de nós existe um vento que sai e entra. Toda vez que esse vento sai e entra, nós estamos vivos. Quando esse vento sai e não volta, não há vida. Por isso que os antigos colocavam uma plaquinha de vidro ou de metal para ver se a pessoa estava respirando, porque se o vento saiu e não entrou, não tem vida. Por isso que, espiritualmente dizendo, se o Espírito de Deus está em nós, estamos vivos espiritualmente. Se o Espírito de Deus não está em nós, estamos mortos espiritualmente. Que o Espírito Santo entre em nossas vidas e não saia, amém? É essa a ideia do texto bíblico. Nós, como corpo que recebemos o Espírito Santo de Deus, que recebemos a morada, nós somos a morada de Deus. Agora, alguns conceitos que são completamente antibíblicos e nós não os aceitamos. Por exemplo, os gnósticos, lá no primeiro século, e no Novo Testamento a gente vai ter isso permeado no Novo Testamento, eles vão dizer que a matéria é má, influenciados pelo platonismo. O que quer dizer isso? Lembra de um filósofo chamado Platão? Esse camarada influenciou o mundo, não só ele, outros também. E no tempo de Jesus, a filosofia grega, a cultura grega, era algo muito forte na vida daquelas pessoas. E uma das coisas que se colocava de Platão é de que o corpo é a prisão da alma. O corpo, a matéria, é ruim, é má. Ela precisa ser castigada, ela não precisa ser valorizada. O que precisa ser valorizado é a alma. Isso vai contra aquilo que a Bíblia ensina. Isso era tão grave, tão sério, que tem um teólogo proeminente no segundo século, chamado Marcião, que ele, quando lê o texto bíblico dizendo que se olhar para uma mulher com desejo já é adultério, sabe o que ele fez? Ele se castrou, ele se emasculou, como se diz.
Obviamente, ele não entendeu que o que Jesus estava dizendo não era isso, mas que ele precisava buscar em Deus a força necessária para lutar contra aquilo, contra os seus desejos, e não cortar o seu corpo, ferindo o templo do Espírito Santo. Por isso, quando se diz, fumar é pecado, se embriagar é pecado, fazer isso é pecado, a grande questão é, o que nós estamos fazendo com o templo do Espírito Santo? Porque se eu estou cuidando bem da casa de Deus, e casa de Deus, vamos entender, somos nós, está tudo certo. Então, se você fuma e isso está fazendo bem para a sua saúde, continue. Mas é só você conversar com qualquer pessoa, qualquer médico, que ele vai dizer para você o quê? Isso faz mal para a saúde. Então, veja bem, não é uma questão legalista, pode, não pode, é uma questão de cuidado com o templo de Deus. Imagina que eu vou ter que prestar conta. Você faz um contrato de locação, você pega e está lá, entregar o imóvel como? Tem uma expressão. Como é que é? Nas mesmas condições que você pegou, em boas condições, não sei o quê, você assina lá um termo, tem uma vistoria. Quando você vai entregar, tem a vistoria de novo. E tem que entregar pintado, e tem que ter não sei o quê. Aí você furou a parede para botar um quadro, tem que tapar o buraco, tem que pintar direito. Você não pode simplesmente chegar lá e vou trocar tudo daqui. Não pode. A grande questão é, nós vamos prestar contas a Deus do nosso corpo. E alguns podem dizer, mas pastor, mas eu já estraguei demais, você não tem noção. Meu corpo já está estragado demais. Então, a partir de hoje, você vai começar a zelar, nós vamos começar a zelar melhor pelo nosso corpo. Não é uma questão de vaidade, entenda bem isso. É uma questão de manter a saúde do corpo, como mordomos que nós somos. Imagina que o nosso corpo não é nosso. Deus nos emprestou esse corpo para a gente existir. E nós estamos administrando esse corpo para Deus. Então o que nós... E veja bem, quando eu falo isso, meus irmãos, vamos entender bem. Nenhum de nós aqui é 100% não. Eu não estou falando da cabeça não, da cabeça também, mas é outra coisa. Estou falando 100% de cuidado com o corpo, né? Nós nos alimentamos todos os dias, adequadamente, balanceadamente, direitinho, com todo... Vamos ser sinceros. Não. A gente faz os exercícios físicos como deveria, equilibradamente, todos os dias. Alguns podem dizer, eu faço, por um tempo, tal, não sei o quê. Mas de uma forma geral, a gente cumpre isso à risca todo dia? Não. E infelizmente, eu me coloco nesse bolo aí. Eu estou nesse processo e quando eu olho lá para o Renato, estou devendo, né, Renatinho? Porque ele já me falou, pastor, vamos lá, eu caminho com você, eu ando com você. Não, eu vou. Tem 1 ano e meio que eu estou dizendo que eu vou. E isso é o Bacurau, amanhã eu vou. Sabe, e quando eu falo isso com vergonha, mas eu preciso expor isso. E não adianta também a gente só reconhecer, eu preciso me alimentar melhor, eu preciso fazer exercício, eu preciso cuidar do templo de Deus melhor. E pronto, parou. Não. Quais as ações que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer a partir de hoje para que isso melhore? Quais são as decisões que nós estamos tomando? Como nós vamos implementar para que isso aconteça de fato na nossa vida? Que isso não seja apenas algo imaginário. Porque se nós temos essa ideia que os gnósticos tinham, de que o corpo é mau, afinal de contas, quando a gente morrer, a Bíblia diz que Deus vai dar para a gente um novo corpo. Nós teremos um novo corpo. Então esse corpo aqui, eu estou preocupado com o novo corpo que eu vou receber. Agora, a Bíblia não é muito clara com relação a esse negócio de que corpo é esse, como é que vai ser. A gente tem uma noção pelo corpo de Jesus ressurreto, aquela coisa toda, não está preso a espaço e tempo, que são coisas que nos prendem hoje. Mas vamos ser sinceros, como que vai ser esse corpo ressurreto? Eu não tenho ideia. A gente pode fazer suposições. Mas a Bíblia diz que nós teremos um novo corpo, mas ela não diz que nós não precisamos cuidar bem do nosso corpo hoje. Pastor Russell Shedd sempre dizia que sem corpo não há vida. O cristianismo não acredita em reencarnação exatamente pela teologia do corpo. O corpo não é um invólucro nosso,
que ele vai sendo reabastecido a cada geração ou a cada reencarnação. Não, entendemos pela Bíblia que o corpo é de Deus e volta para Deus. É isso que a Bíblia diz. Então o que nós temos, precisamos cuidar bem, o nosso corpo precisa ser cuidado por nós. Porque a gente fala assim, não, vamos orar para que Deus cuide do nosso corpo. Mas o que é que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Ontem, eu tenho vivido esse tempo muito corrido, muita coisa, e pregando muito fora, e viajando e voltando, aquela coisa, e aqui na igreja, muito trabalho, família. Ontem eu tinha um compromisso para pregar de manhã em Paraíba do Sul, estado de Minas. Eu ia sair daqui 6 horas da manhã, ia para lá, pregar de manhã, sair de lá 2 horas da tarde, voltar para cá e tal. Ontem, quando eu acordei de manhã, acordei tonto, tudo rodando. Fui parar no banheiro, vomitei, aquela coisa. Depois tive que parar, descansar e dormir a parte da manhã. O que o meu corpo está dizendo para mim? Dá uma parada. Natan experimentou isso agora. O que você está fazendo? Para, espera um pouco, vamos nos cuidar. Se nós não cuidarmos do nosso corpo, outras pessoas não vão cuidar. As outras pessoas sempre vão exigir de nós, do nosso corpo, mais e mais. E nós temos que cuidar. Quando olhamos aqui a palavra, entendemos alguns conceitos bíblicos do corpo. Primeiro, quem é que criou o corpo? Deus. O corpo é templo de quem? Do Espírito Santo. O corpo também é usado como metáfora para a igreja. Lembra disso? A igreja é o corpo de Cristo. Ele vai colocar o corpo como algo muito importante. E aí nós podemos, como diz em 1 Coríntios 6, glorificar a Deus em nosso corpo, dedicando a Deus a nossa vida. Romanos 12, versículos 1 e 2. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Romanos 12, 1 e 2, numa versão mais antiga, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não tomem a forma, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há deveres que nós temos com o nosso corpo. Esses deveres são o quê? Alimentação, melhorar a nossa alimentação. Ah, pastor, mas o pudim. Ah, pastor, mas aquele torresminho. Ah, pastor, mas aquele pão doce. Eu sei que tem coisas que mexem com as nossas estruturas espirituais, estomacais, viscerais. Aquela rabada com batata e agrião, que aliás é um dos pratos preferidos da minha esposa, e meu também. Sabe quando a gente começa a ver essas... Falar de comida essa hora não é coisa boa, né? Assim, a gente começa a roncar, já deu aquela roncada assim, né? Eu falei, meu Deus, vou parar agora. A gente começa a perceber que há coisas que nós temos que tomar decisão que não são fáceis. Mudar o nosso hábito alimentar é glorificar o nome de Deus, você sabia disso? Quando a gente se alimenta melhor, a gente está adorando a Deus. Que coisa mais esquisita, mas é isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz. A outra coisa, higiene do corpo, da casa e das roupas é glorificar a Deus. Então veja bem, cuida do seu hálito, meu irmão. O hálito é algo importante, porque isso está denunciando alguma outra coisa. Ou é estômago, ou é dente, ou é amígdala, ou é alguma coisa. Vamos identificar.
Quando a gente começa a olhar a higiene do corpo, quando a gente escova o dente direito, a gente está glorificando ao Senhor. Quando a gente toma o nosso banho, e tem uma fase da vida, eu acho que na infância, na pré-adolescência, na adolescência, desculpa galera, mas não suei? Alguém já deu essa desculpa alguma vez? Vai tomar banho, não suei. Eu já tomei banho de manhã, mas são 8 da noite, você trabalhou o dia inteiro, amigo. E quando você pega o metrô de manhã cedo e a pessoa já está na nhaca? Como é que traduz nhaca? Aí você vai falar agora, para você não falar que a pessoa está na nhaca, você vai fazer assim. Ela vai entender, o pior é isso, né? Então assim, para pensar comigo que a Bíblia nos fala que quando a gente cuida do nosso corpo, quando a gente toma o nosso banho direitinho, a gente cuida das unhas. Tem unha que, pelo amor de Deus, você nem é mecânico. Porque quem é mecânico, eu sei, tem dificuldade de limpar ali a unha que fez suja de graxa, mas tem muita gente boa que não é mecânico, mas parece que está com a unha na graxa. Não na graça, né? Esse foi o péssimo, essa. A outra coisa que o nosso corpo precisa, a questão da prevenção. E aqui, parabéns às mulheres. Normalmente as mulheres se cuidam mais, se previnem mais. Tem até o exame chamado preventivo, que inclusive, preste atenção nisso aqui. Eu já fiz o sepultamento de uma irmã há muitos anos atrás, com seus 40 anos de idade, com um nível superior, concursada, mas ela achava que porque não era casada, não precisava fazer o preventivo. Mulher esclarecida. E por causa disso ela teve um câncer de colo de útero e morreu. Então quando a gente fala de prevenção para a saúde, a gente está falando de adoração a Deus. Por que eu parabenizei as mulheres? Porque normalmente homem, não vou, claro, nem todos, mas a grande maioria dos homens, e eu estou nesse barco também, a gente só se cuida quando vai para o hospital. Quando não tem jeito, tipo assim, vai para emergência, ou morre ou vive. Raramente a gente procura prevenir. Quando a gente previne por causa da saúde, a gente está fazendo o quê? Adorando a Deus. Então vamos adorar a Deus? Vamos, não é só cantando, é prevenindo doenças, é tomando as vacinas, é se prevenindo. A outra questão, o descanso, que eu estou pecando nisso, que muitos de nós estamos assim, aquela coisa, não, eu tenho que fazer, não dá, é preciso dar aquela parada. Outra questão, trajes adequados, vamos falar de roupa. Cuidar bem do corpo é saber se vestir. E aqui vamos, eu já falei isso outro dia, numa reunião que nós tivemos com um novo grupo da recepção que está surgindo, e semana que vem nós começamos já uma nova fase, mais com 80 pessoas trabalhando na recepção, vai ser muito bacana esse novo momento também, mas eu falei o que para eles? Olha gente, roupa, porque se eu tiver que botar uma irmã na porta com uma fita métrica, ou um estilista para dizer se aquela roupa dá ou não dá em você, não é para isso. Quando a gente veste uma roupa, a gente sabe se essa roupa está exaltando o nome de Deus, ou se essa roupa está chamando a atenção dos outros. Claro, de uma forma maior, essa palavra vai para as mulheres, porque o estímulo sexual masculino mais forte é a visão. Então, quando um homem vê uma mulher, ele automaticamente ativa no cérebro dele a questão da sexualidade. E alguns que têm alguns distúrbios não tratados, têm mais dificuldade em desviar o olhar, têm mais dificuldade em se segurar. E isso tem gerado problemas e desconfortos. Então, irmãs, quando se vestirem, ao olharem no espelho, digam assim, meu Deus, eu me vesti para adorar ao Senhor e glorificar o teu nome. Não é só para vir na igreja, não. Para trabalho,
para passeio. Porque quando eu boto aquele decote, metade do peito aparecendo, e o V, roupas em V, com metade do peito, aonde os homens vão olhar? Para a lua. Se forem santos. Mas a tendência é olhar para onde? Aí a pessoa está assim, dá confusão no cérebro. Eu não estou defendendo o homem não, porque homem sem vergonha tem que ser denunciado, tá? Não pode ser tolerado. Mas, irmãs, o corpo de vocês pertence ao Senhor Jesus. E como vocês se vestem, declara o louvor de vocês a Deus. Como a gente está se vestindo? E homens também, porque hoje tem um monte de coisa de homem aí também que eu vou te falar um negócio. Uma coisa que eu vi num vídeo outro dia, e que eu sempre falo é o seguinte: calça leg não é de Deus. A não ser que esteja com uma bata que vá até aqui. As irmãs, por favor, cuidado com calça leg. Vocês estão me entendendo? Então assim, quando eu visto uma roupa, eu estou glorificando a Deus, ou estou envergonhando o Senhor. Como é que eu estou cuidando do meu corpo? Como é que eu estou me vestindo? A outra coisa, fuja da prostituição, fuja de outras coisas. A Bíblia fala fugir da aparência do mal. Bom, tem muitas outras coisas a respeito do corpo, mas vamos caminhar aqui. O nosso corpo, nós somos mordomos do corpo, é nosso dever cuidar daquilo que Deus tem nos dado. Mente, segundo lugar, quero ser um bom mordomo da minha mente. E aí, Filipenses capítulo 4, 8, a Bíblia diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente, digno de louvor, pensem nisso. É óbvio que a Bíblia está dizendo o seguinte: tudo que for contrário a isso, não pensem nisso. Aqui, devemos, obviamente, dar graças a Deus pela nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de refletir. Nós conseguimos refletir. Eu não sei se você já teve alguma vez, você falou alguma coisa, fez alguma coisa, depois você refletiu sobre aquilo e pôde tomar uma atitude contrária àquilo para remediar aquilo. A gente reflete. Quantas vezes eu já fiz isso? Fiz coisas, falei coisas, depois eu falei: meu Deus, o que eu fiz, o que eu falei? E eu tenho que buscar para consertar isso. Porque a gente reflete. Então, graças a Deus por isso. Sabe por quê? Porque Deus conhece o nosso pensamento. O diabo não conhece não, ele só conhece quando falamos ou fazemos. Mas Deus conhece o que está dentro da nossa cabeça. Deus conhece o nosso pensamento. E a Bíblia fala em 1 Coríntios 2,16 que nós temos a mente de Cristo. O pastor João Falcão Sobrinho, ele me ensinava na época no seminário sobre as fases do pensamento. E ele falou algumas coisas interessantes. Primeiro, ele fala da memória. Memória, eu vou ler aqui: acúmulo dos registros do cérebro através dos sentidos físicos. Memória. A gente tem a nossa memória constituída porque a gente ouviu, a gente viu, a gente cheirou, a gente comeu, a gente tocou. São os 5 sentidos. A gente vai adquirindo essas informações. É como se a nossa cabeça fosse uma HD, uma SSD, né, de computador, que vai colocando informação, vai colocando. Isso é memória. Isso é memória. É o que a Bíblia diz assim: tragam à memória aquilo que dá esperança, ou lembra daquilo que é bom. Memória. Ele vai dizer da análise. A análise é a avaliação da memória. Ou seja, aquilo que a gente viu, ouviu, colocou para dentro da cachola, o que a gente vai fazer com isso agora? O que a gente vai fazer? Quem tem computador aí sabe que de vez em quando você tem que ir lá na lixeira, porque está sem memória, e o seu celular às vezes também, está sem memória. Aí você tem que ir lá, mas está tudo vazio. Aí olha a lixeira tá. Aí você faz o quê? Esvazia a lixeira.
Tem muita gente com lixo demais acumulado. A gente guardou coisas, a gente está guardando coisas desde a infância. Desde que a gente nasceu, a gente está guardando coisas na memória. Análise. A outra questão é a imaginação. E aí vem que ele escreve: fantasia que está relacionada com as emoções, desejos e sonhos íntimos. Fantasia. É o que a gente fala que as crianças vivem no mundo da fantasia, mas tem muito adulto que vive também no mundo da fantasia. E não é ruim você ter uma fantasia, e fantasia, me entendo, não é só coisa ruim não, fantasia sexual, fantasia, não é isso não. Também, né? Mas assim, fantasia que eu estou dizendo é você conseguir imaginar coisas, é você conseguir visualizar aquilo que ainda não existe, sonhar e construir através do sonho. Então, imaginação é coisa boa, você tem a memória, você analisou o que é bom e você vai agora imaginar, você vai construir as possibilidades do que você vai fazer com tudo isso. E por fim, a elaboração do pensamento, ou seja, é unir a sua memória, a análise que você já fez, as fantasias que você criou. Agora, como é que eu faço isso na vida real? Como é que agora eu organizo isso para que seja verdadeiro? Então eu tenho que associar essa fantasia a algo real, para que ela aconteça. Deus, Ele conhece os nossos pensamentos. Leia depois, dever de casa, né? Leia o Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Leia o Salmo 139, você vai ver como que é maravilhoso. Nós também temos deveres com o nosso pensamento. E aí eu vou citar alguns. Filipenses 4:8 vai dizer que a gente tem que ocupar a nossa cabeça com coisa boa. Tem um ditado popular que ajuda. O que diz o ditado popular? Mente vazia, oficina do diabo. Então ocupe os seus pensamentos com coisas boas, porque se ficar vago, a coisa fica ruim. A gente vai procurar pensar coisas que não são boas. Salmo 119 vai dizer que nós temos que ser cheios da palavra de Deus. Como é que eu vou me encher da palavra de Deus? Lendo a palavra de Deus, conversando sobre o que Deus fala, celebrando junto com outros irmãos. Outra coisa, recordar bênçãos recebidas, ajuda no exercício, ser dominado pelo amor e pela fé, sempre estar disposto à renovação da mente. Porque se a gente se fecha e diz assim, é isso e acabou, eu estou fechando. E Deus vem para abrir. Tanto é que Paulo vai dizer o seguinte, hoje a gente vê como quem vê no espelho. E o espelho que Paulo estava dizendo não era um espelho bonitinho igual a gente tem não. Era um latão polido. Aquele espelho meio esquisito. Hoje a gente vê dessa forma. Mas então veremos face a face, como realmente é. É como se nós conseguiremos enxergar como o próprio Deus enxerga. Isso é algo fantástico. Quais são os inimigos da mente? E aí uma lista que você pode fazer. Eu fiz uma. Leitura pecaminosa, programas de TV e rádio que não edificam, fantasias que eu deixo na minha cabeça e alimento essas fantasias que não são boas. É óbvio que não é só na área da sexualidade, mais uma vez, na área profissional, na área ética, na igreja, com a família, em todas as áreas. O que eu estou colocando para dentro da minha cabeça? A forma como eu alimento a minha memória vai refletir lá na frente nos meus atos. Então vamos nos encher da palavra de Deus. Vamos conversar coisas que são boas. Eu sei que é complicado em algumas profissões, quando você chega no trabalho todo purificado, santo, em oração, você passou o final de semana, aí chega na segunda-feira, o grupo de trabalho onde você está, as piadas, as conversas, não são nada agradáveis, não são santas. E aí a gente tem uma tentação de falar assim, vou fugir desse mundo, não dá mais. Só que Jesus fala o quê? Vocês são o sal dessa terra, vocês são a luz desse mundo. Se o sal não salgar,
Para que ele serve? Então, por mais difícil que seja, nós somos chamados por Deus para dar gosto, sabor e preservar essa terra. É para isso que o sal serve. Nós somos chamados para trazer luz no meio dessa escuridão. Porque as pessoas podem até fazer chacota da sua fé, podem até pressionar você, mas na hora que o negócio apertar, na hora que o bicho pegar, como você diz, né, e tiver tudo caindo, desmoronando na vida deles, eles vão correr para quem? É para você. E você vai poder falar o seguinte: agora não quero saber de você não. Não, você vai falar o quê? Vem cá, Deus tem um propósito na sua vida. Eu não estou aqui à toa, eu não estou nessa terra a passeio não, eu estou aqui para ser um instrumento de Deus na sua vida. Meus irmãos, quando a gente é mordomo do corpo e mordomo da mente, da nossa alma, nós estamos adorando ao Senhor, zelando por aquilo que Deus nos deu, de corpo e alma, dedicados ao Senhor. Eu quero pedir a você que feche seus olhos, por gentileza, coloque a sua vida diante do Senhor, coloque a sua vida diante de Deus nesse momento, e nós vamos orar. Ó Deus, obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem falado aos nossos corações. Sabemos que o Senhor nos chama para administrar este planeta, cuidar das coisas que o Senhor fez e nos deu. E precisamos cuidar a partir do nosso corpo, a partir da nossa mente, da nossa alma. Nos ajuda, meu Deus, a organizar melhor o nosso tempo, a nossa alimentação, a nossa saúde. Não por ostentação, por vaidade, mas por obediência ao Senhor, em adoração ao Senhor. Também, ó Deus, a nossa mente. Retira, meu Deus, todo o lixo, todo o entulho que está acumulado na nossa cabeça. Para que nós possamos alimentar e encher a nossa cabeça, a nossa mente, de coisas boas, de coisas que vêm do Senhor, ó Pai. Muito obrigado por tudo isso. Nós oramos, ó Pai, juntos nessa manhã. Continue com seus olhos fechados. Se Deus tem falado ao seu coração, e se você sabe que precisa ser o melhor mordomo do seu corpo e da sua mente, fique em pé nesse momento. Coloque-se diante do Senhor. Eu já estou em pé e me coloco diante de Deus. Porque se não for o Senhor na minha vida, o que será de mim? O meu corpo e a minha mente pertencem ao Senhor. Fique em pé e diga: Senhor, aqui está o meu corpo, aqui está a minha mente, tudo é do Senhor, pertence ao Senhor. Ó Deus, obrigado por cada vida, cada pessoa que está se colocando em pé, declarando agora a sua fé e adorando ao Senhor. Os nossos corpos e as nossas mentes são tuas, ó Pai, e ajuda-nos, ó Deus, a administrar melhor o nosso corpo e a nossa alma. Perdoa, meu Deus, as nossas falhas, nossos pecados, e que através desse cuidado com o corpo, com o cuidado com a nossa mente, estejamos adorando ao Senhor, e em fazendo isso, levando a mensagem salvadora de Jesus a tantas outras pessoas, ó Pai. E que este mundo saiba que Jesus é o Senhor. Obrigado por tudo, oramos em nome de Jesus. Amém. Cumprimenta a pessoa que está aí perto de você e dá um abraço, um aperto de mão. Diga assim: olha, Deus te abençoe. E diga isso com fé, com alegria. Deus abençoe a sua vida.
Deus abençoe poderosamente. Amém. Amém. Deus abençoe. Você pode se assentar nesse momento.